Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Dor que Transforma, mais um vídeo. Meu nome é Daniele Pereira, sou formada em psicologia e também sou ser humano como você, só para deixar bem claro aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre síndrome do pânico. Eu já contei em alguns outros vídeos, mas também vou contar nesse aqui, que eu tive síndrome do pânico e que até hoje eu ainda tenho que lidar com essa síndrome. Ainda tenho alguns inícios de ataque de pânico e eu vou te explicar um pouquinho como é que eu lido com eles, sem medicamento hoje, porque já não preciso. Mas eu vou te dar algumas dicas de como você lidar com com essa doença, né, com esse transtorno. Mas para isso, antes eu vou te contar um pouquinho da minha história e também um pouco sobre o que é a síndrome do pânico. Na minha história é o seguinte, eu vivi a minha vida inteira eu sempre sofri de ansiedade por diversos motivos, por uma infância turbulenta, traumas de infância e diversos outros fatores da vida. E que isso explodiu, na verdade, que foi o topo, né, do copo. O meu copo transbordou quando eu tive meu filho, numa experiência de parto muito traumática, onde eu fiquei 28 horas sendo induzida ao parto normal e só foram me colocar numa cirurgia, numa cesárea de emergência, quando os batimentos do meu filho começaram a cair. Eu tive pré-eclâmpsia, né? E por isso é que eles estavam induzindo meu parto quando eu estava com 37 semanas. E foi assim as 28 horas mais tenebrosas da minha vida. E esse sentimento, esse momento de estresse que eu passei, ele fez com que outras memórias, outros traumas fossem jogados para fora. É como se a gente tivesse com algo que a gente não comeu bem, a gente comeu alguma coisa que não fez bem, e aí a gente come uma outra coisa em cima e aí tudo vem, tudo volta, né? É exatamente a mesma coisa do que foi no meu caso. Então ali eu comecei a fazer com que o meu próprio corpo ele aumentasse, elevasse a minha pressão, simplesmente por fatores psicológicos. E o que acontece? O porquê disso, né? A ansiedade, o medo, quando a gente está numa situação de ameaça. Quando nós estamos nos sentindo ameaçado, o que a gente faz? Nosso corpo, naturalmente, libera hormônios do estresse, que é o cortisona, né? Um dos hormônios. A adrenalina sobe. Para quê? Para que o seu corpo fique em alerta. Para que o seu corpo fique ali esperando para o pior para se defender. E quando uma pessoa está em crise elevada de ansiedade, pode sim gerar a questão do pânico, que é quando o seu corpo fisicamente, ele começa a te dar alguns sintomas de como, porque ele está entendendo, o seu cérebro está entendendo que você está em perigo, mesmo que não esteja acontecendo nada. Eu me lembro muito bem que eu estava conversando com um casal de amigos meus, estava até lavando louça, e eu estava explicando para eles como é que era a situação de estar sozinha, tal. Complicado, tal, mas né, fazer o quê? De repente eu senti o meu corpo, um batimento cardíaco acelerar, uma falta de ar, as minhas mãos geladas, suando frio, meus pés. E ali eu já tinha certeza que era o quê? Pressão alta. Fui medir, estava mesmo com pressão alta. Foi para 16/10. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu estava sozinha, estava com os meus amigos, mas o meu marido não estava lá porque ele estava trabalhando. E eu falei, e agora? Acho que eu vou no médico.
Aí eu ficava, não, eu quero melhorar, por que isso tá acontecendo comigo? Eu não tô entendendo. E eu não entendia, porque a pré-eclâmpsia, ela acontece antes do parto, assim, e a tendência a eliminar os problemas de pressão alta é muito grande quando a criança nasce. Porque, não sei se você sabe, a pré-eclâmpsia acontece devido a um mau funcionamento da placenta. Então, é um mau funcionamento ali da placenta que acontece que te provoca a pressão alta e que pode causar riscos de vida à mãe e ao bebê. Mas ali, como eu já estava fora de perigo, né? Já fazia uns 7 semanas, não mais até, não, faziam meses já, que eu já não estava mais grávida, já não tinha mais a placenta, eu já estava no processo de recuperação do parto, mas a minha pressão continuava a subir e eu não sabia por quê. Até que meu filho, ele teve dermatite atópica, eu acho que é atópica. Então aí com 6 meses, 8 meses, ele começou a ter uma crise terrível. O rostinho dele ficou todo deformado de alergia da dermatite. Que aí eu até então nem sabia que ele tinha essa dermatite atópica. Eu lembro que eu fui numa clínica normal, porque na Austrália não se vai direto para o médico, para um hospital. Você vai para uma clínica, a clínica não pode fazer muito por você, ela só vai lá dar um primeiro atendimento básico, bem básico mesmo, e aí você vai para o hospital caso haja necessidade. Aí quando a médica viu, ela falou, olha, eu vou te levar para o hospital só para ter certeza o que é, na verdade. Quando isso aconteceu, eu caí em choro. Eu caí em estado assim de angústia total, porque eu fiquei desesperada, me sentindo completamente desamparada. E ali eu senti que a coisa não era muito física, que era muito mais uma questão emocional. E dali a minha médica também percebeu isso, e ela começou a me indicar terapia e também um tratamento com medicamento. E dali em diante, a partir desse momento, eu comecei a me medicar. E o interessante, o que me ajudou, que eu acho que também pode te ajudar, é que se você ainda não foi diagnosticado com síndrome do pânico, é importante, muito importante, que você vá ao médico, né? Não adianta, a gente não pode se autodiagnosticar. A partir do momento que você que você foi diagnosticado com a síndrome do pânico, a síndrome do pânico não necessariamente vai gerar em você pressão alta, como gerou em mim. A síndrome do pânico pode gerar apenas batimento acelerado do coração, pode gerar mão suada, pode fazer com que você tenha pavor de sair do lugar onde você está. Enfim, tem várias variações de sintomas dependendo da causa e do processamento do trauma de cada um, que cada um processa de uma forma diferente, consequentemente os sintomas também são diferentes. E aí, mas o que eu quero te dar a dica aqui sabe que tem síndrome do pânico? Aconteceu? Tá sozinho? De repente, um dos fatores para mim era estar sozinha. Eu tinha medo de estar sozinha, acontecer algo comigo e meu filho ficar ali, né, à mercê, sabe Deus do que, porque eu não tinha ninguém para me ajudar. Mas aí eu comecei a perceber que quando eu comecei a saber, a identificar que era a síndrome do pânico, nada pura e simplesmente, e isso não foi fácil, mesmo sabendo que era síndrome do pânico, muitas das vezes eu tinha certeza que era porque eu tinha pressão alta, que era um problema de coração. Tanto é que quando eu fui para o Brasil para o casamento da minha mãe, porque minha mãe casou pela segunda vez, e eu fui e eu ia cantar no casamento dela. E eu comecei a ter um ataque muito forte de pânico. Só que até ali eu ainda não tinha consciência real
do quão poderoso é o ataque de pânico. Por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba na teoria, quando acontece com a gente na prática, é completamente diferente. A gente não tem assim a noção. E eu achava, eu tinha plena consciência de que eu era apenas uma pessoa com pressão alta que estava tendo um ataque de pressão alta, não um ataque de pânico. E eu me lembro de suar muito. Eu suava muito, frio. E eu e eu morrendo de medo de morrer, fui pra farmácia. Minha irmã me levou na farmácia umas 5 vezes para medir a pressão. E todas as vezes estava bem alta. Mas até o farmacêutico, ele foi bem sábio até. E ele falou assim, olha, eu não acho que isso seja físico, acho que isso é emocional. E aí eu falei, meu Deus, mas será que eu tô fazendo isso comigo mesma? Como assim, né? Por mais que a gente estude, entenda que é uma doença psicossomática, que é uma doença que a mente faz, cria e vai direto pro corpo, a gente não tem a noção quando é na prática, quando é com a gente. Isso aconteceu muito comigo. Aí, enfim, quase que eu não vou pro casamento, mas consegui ir pro casamento, consegui cantar e consegui ficar lá curtindo na medida do possível, porque eu continuava muito agoniada, muito mal. Mas graças a Deus eu consegui. E dali, naquela experiência, eu comecei a refletir ainda mais sobre isso, porque eu achei, meu Deus, como pode, né? Será mesmo que é só psicológico? Será mesmo que é só emocional? E era só emocional. Quando eu tomei consciência de que era apenas uma questão emocional, apenas não, né? De que era emocional, porque a gente precisa. Não podemos desmerecer o que é uma doença psicossomática de uma doença simplesmente fisiológica. Elas têm o mesmo valor de importância, né? Elas são importantes das duas formas. Só que uma a gente precisa identificar para que a gente lide da forma certa. Para que a gente. Você não vai num oftalmologista para tratar a sua garganta. Não faz sentido, né? Você tem que ir para a especialidade correta. E eu tava lá e eu fiz exames de coração, eu fiz tudo porque eu ainda não tava com 100% de certeza de que era realmente uma questão só psicológica, de que tinha sim uma interferência física e não. De fato, a única interferência física foi o começo, que foi a pré-eclâmpsia, mas que depois eu já estava curada e que eu só estava mantendo aquela situação de pressão alta por conta da minha condição de ansiedade, do meu distúrbio de ansiedade que gerou a síndrome do pânico. E dali em diante, quando eu tomei consciência de que era isso, eu passei a prestar atenção nos meus pensamentos. Porque pode parecer que não, mas existem pensamentos que antecedem o ataque de pânico. Existem situações ao redor, são gatilhos mentais que fazem com que você comece a desenvolver todo aquele distúrbio, todo aquele ataque. E eu comecei a perceber que algumas situações que me deixavam ansiosa, que me deixavam receosa, elas eram o começo da minha síndrome do pânico. E aí eu começava a me sentir tonta, me sentia com a pressão, achava que a minha pressão estava alta, e media direto, eu media minha pressão o tempo todo. Foi aí que eu percebi, não, vou parar de medir minha pressão o tempo todo, porque isso tá me deixando ainda mais ansiosa. É como uma pessoa que vai no hospital, no doutor, né, para fazer um check-up normal, e aí vai lá medir a pressão sempre tá alta. Não tá alta no dia a dia, mas tá alta no consultório. E eu tava bem assim. Eu tava me sentindo com muito medo de morrer, porque estava lá naquela experiência que eu vivi, com medo de morrer.
E aí eu comecei a entender, a prestar atenção nos meus pensamentos, a prestar atenção no que estava fazendo a minha mente ir para o lugar errado, né? Os meus pensamentos me direcionarem para um espaço mental que não era o saudável, com aquela mentira, né, que o nosso cérebro acreditou, memorizou e criou lá todo o sistema de defesa mesmo, achando que nós estamos em perigo, e aí aumenta a adrenalina, aumenta a cortisona, aumenta tudo para a gente se proteger, o que na verdade a gente não precisa se proteger de nada, porque a situação de ameaça ela é apenas imaginária, ela só está no seu consciente, no seu ambiente mental. Enfim, quando eu comecei a entender isso, eu passei a lidar melhor com a minha síndrome do pânico, com o meu ataque de pânico. Então, por exemplo, se de repente às vezes acontece, minha mente vai, meu pensamento vai para algum lugar que não deveria, minha mente começa a viajar para algum ambiente que ela não deve ir, porque aquilo vai gerar o ataque, o princípio do ataque de pânico. Eu paraliso o meu pensamento, eu consigo manipular o meu pensamento, consigo paralisá-lo. Eu falo, não, isso é a síndrome do pânico. E eu começo a respirar fundo. Eu respiro uma, eu respiro duas, eu respiro três, quantas vezes forem necessárias, para que eu volte ao meu estado de relaxamento. Importante a gente fazer isso quantas vezes forem preciso, e é preciso ter consciência de que, primeiro, ser diagnosticado por um profissional. Não adianta você se autodiagnosticar, porque você não é um profissional qualificado para isso. Você precisa ter alguém para te diagnosticar. E depois, quando você tem essa consciência de que você tem esse problema, você vai começar numa emergência, tá? Você vai respirar, você vai contar até 10, 20, 30. Vai tentar colocar você num estado mais de relaxamento. Se necessário, converse com alguém, ligue para alguém. Se você estiver sozinho, converse com alguém. Explica a situação. Fala, olha, eu estou tendo um ataque de pânico no momento. Eu preciso conversar para que eu consiga sair desse espaço aí mental que a minha mente viajou onde ela não deveria viajar. E aí você vai respirar, vai conversar, tente conversar sobre outras coisas que relaxem, né? Pelo amor de Deus, você não vai me falar de tragédia, você não vai me falar de coisas que vão estressar ainda mais, que estressam naturalmente uma pessoa, que dirá alguém que já tem a síndrome do pânico. Então, por favor, não vá falar sobre essas coisas. Mas você vai começar a falar sobre coisas boas da sua vida, sobre coisas que te acalmam, sobre coisas que te deixam num estado de paz mental. Essa é a dica para que você evite, para que você controle meio que sozinho, por você mesmo, numa situação de emergência. A próxima dica é óbvia, né? Para quem me assiste aqui no canal, sabe muito bem que é fazer terapia. É extremamente importante fazer terapia para que você se autoconheça, para que você se cure, para que você se transforme numa pessoa melhor, enfim. Para todos os aspectos da vida, faça a terapia. E a outra dica que eu posso te dar é meditação. Eu sou uma pessoa que eu posso falar que, olha, por muito tempo, esse negócio de meditação, eu achava isso uma chatice. Por quê? Porque eu ficava, ai gente, que negócio entediante, né? De ficar respirando, ouvindo as pessoas, blá blá blá. Eu era uma pessoa de agito. Tanto é que nos esportes, se fosse para fazer algum esporte, eu queria, entre yoga, pilates e boxing, por mais que o boxing era mais pesado, eu preferia o boxing, que é muito melhor, é mais agitado.
Eu sou uma pessoa mais assim. Eu não gostava muito dessas coisas mais calmas, mais tranquilinhas, tal. E aí eu percebi que não, que na verdade a meditação ela é algo muito importante para mim. Por quê? Porque eu sou um pouco meio que viciada na adrenalina, eu sou viciada nessa coisa da empolgação. Então eu preciso me desvincular dela e talvez uma atividade que me agite muito, ela vai só interagir negativamente, vai contribuir para o pânico, vai contribuir para a ansiedade. Não que esporte nenhum contribua, tá, gente? Tô falando de outras atividades que de repente possam te estressar, possam te deixar numa ansiedade aí um pouco elevada. O esporte em si, ele é maravilhoso, ele ajuda muito a lidar com qualquer doença psicológica, também física, né, que a gente já sabe. E aí a meditação, hoje em dia, eu aprendi a dar valor para a meditação. A meditação ela é muito importante. Inclusive para pessoas que sofrem ataques de pânico, distúrbios de ansiedade, é muito importante meditar. Porque você silencia os seus pensamentos. Eu sei que é meio esquisito, né, dizer silencia os seus pensamentos, porque parece que a gente nunca para de pensar. Mas a verdade é que a gente é capaz sim de silenciar os nossos pensamentos. A gente pode levar a nossa mente para um lugar diferente. A gente pode levar a nossa mente para um ambiente completamente mais pacífico do que o distúrbio da ansiedade pode fazer com que você queira levar, né, a sua mente. E essa forma de... Eu não estou dizendo que todas essas dicas que eu estou te dando hoje, elas são dicas de cura. Não, elas são apenas ações emergenciais, tá? Porque para cura de algo a gente precisa de tratamento prolongado. Infelizmente, a não ser que você acredite em hipnose, que de repente pode acontecer. Algumas pessoas podem sim terem benefícios com a hipnose, pode acontecer. Você pode ter um processo um pouco mais rápido quando ao lidar com as suas emoções, enfim. Pode ser, cada um é cada um, né? Mas essas dicas, por experiência própria e profissionalmente falando, eu acho que elas são apenas dicas emergenciais. Para que você cure isso, você precisa de tratamento, tá? E aí a terapia entra nisso como a ator principal nessa jornada de tratamento, de cura. E além disso, mantenha-se ocupado com coisas que você goste de fazer. Por quê? Porque estarem fazendo algo que você não gosta também pode gerar ataque de pânico. Por quê? Porque é um ambiente estressante. O fator externo está estressando você, o fator externo está fazendo com que você fique sobrecarregado emocionalmente. Pode ser sim que a sua atividade profissional esteja interferindo na sua vida. Por quê? Porque você só está ali para ganhar o dinheiro, para sobreviver, para fazer o que tem que ser feito, e aquilo pode te estressar, aquilo pode sim contribuir para a sua síndrome do pânico. E aí como é que a gente lida com a síndrome do pânico no meio do ambiente de trabalho, né? Então assim, é de se pensar. Se você não pode mudar de emprego por questões óbvias, né? Por questões de sobrevivência financeira, enfim. Tudo bem, mas tente incluir na sua vida atividades que você realmente goste. Um hobby, por exemplo, ensine a alguém a fazer algum artesanato, ou faça você mesmo um artesanato, ou crie alguma coisa, ou vai fazer dança, vai fazer teatro, mesmo que não seja para você ser um profissional da área, mas que você consiga ter essa válvula de escape, de lazer, de entretenimento na sua vida, porque isso é muito importante e que isso pode sim ajudar e muito na ansiedade. Porque no geral, ambientes estressantes, ambientes de
de que você não gostaria de estar lá, né? Ambientes que você está fazendo por obrigação mesmo. Quem tem a ansiedade, quem tem a síndrome do pânico, pode agravar e muito uma situação como essa. Então, não dá, claro que não dá pra gente sempre fazer o que a gente quer. Não dá pra gente viver fazendo o que a gente ama o tempo todo. Até se você gosta, ama o seu trabalho, algumas coisas do seu trabalho, algumas tarefas, algumas coisas ali, talvez você não goste, talvez você não curta. E é natural, todo mundo é assim. Mas você vai precisar de uma válvula de escape, tá? Então, assim, um lazer, alguma coisa que você goste de fazer, um hobby. Cantar, interpretar, dançar, pintar, qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo que seja positiva, que te traga calmaria interior, que te traga paz interior. Isso é muito importante. Isso pode ser uma ferramenta poderosíssima para o seu processo de cura. E fora isso, cuide das suas relações. Cuide das suas relações. Porque eu acredito que as pessoas que estão ao nosso redor, elas influenciam e muito no nosso bem-estar, né? Então, às vezes você tem ali uma pessoa, um relacionamento tóxico, que não precisa ser necessariamente marido e mulher, pode ser marido e mulher, pode ser um amigo, pode ser até da família, infelizmente. Então, se você tem um relacionamento tóxico que te causa uma certa ansiedade, um certo grau elevado de estresse, por conta daquela relação que não é uma relação legal, que é uma relação que já tem toda uma estrutura, né, que não foi legal, que não gerou algo positivo para você, não se afaste. Se afaste, se você puder, da melhor maneira, sem brigar, sem discutir, sem gerar transtorno, sem gerar nada. Simplesmente cuide de você. Você precisa ser prioridade. Você precisa cuidar. Você está com uma doença e essa doença precisa ser tratada. E o que você puder fazer com os fatores externos para que você mude isso, faça. Claro, sem chatear ninguém, porque não precisa. Às vezes a gente só precisa um momento nosso. Não tem muito a ver com a pessoa, talvez seja apenas algo que você sinta a respeito daquela pessoa. Para você aquele relacionamento é tóxico, para outra pessoa talvez não seja, mas para você é. Então se para você é isso que vale. Então você precisa se defender, se preservar. Então, cultive bons relacionamentos. Claro, não se isole. Muito importante isso, não se isole. Construa relacionamentos saudáveis. O que você puder fazer para interagir com as pessoas, interaja. Mas se dentro desses relacionamentos existe alguém que você possui um certo relacionamento não muito saudável, um relacionamento tóxico, tente se afastar e preserve a sua paz interior, porque dela é que vai surgir a sua cura, a sua cura emocional em todos os aspectos. Não só a questão da ansiedade, mas também de todos os outros problemas emocionais que você possa ter. Ok? Então, primeira coisa, respire quantas vezes for necessário. Medite, terapia, cuide de você e elimine relacionamentos tóxicos. Faça e também um hobby, algum entretenimento para você, para que você possa desfrutar de momentos mais prazerosos que te tragam paz. Esse foi meu vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha e comenta aqui se você tiver alguma pergunta, alguma coisa a me dizer. Estou aqui para falar com você e interagir, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus.